Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Mais uma da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, com Débora de Castro da Rocha. Hoje nós temos a participação especial da doutora Camila, que vai nos presentear também com as suas informações. Então é assim, né, minha amiga? Peço desculpas para as pessoas que estavam nos aguardando um pouquinho antes. Tivemos uns imprevistos profissionais, daqueles que a gente consegue estruturar melhor, mas eu tenho certeza que muitos ainda vão nos acompanhar agora no ao vivo, mas boa parte fica depois dialogando com a gente, conversando com o vídeo gravado. Então, Débora, Camila, mais uma vez super bem-vindos. Lembrando que em breve também teremos o conteúdo dessa live no Paraná Portal, para que todos possam acessar, todos possam fazer uso também desse conteúdo tão precioso da Débora e da Camila. Eu já vou passar a palavra para a Débora, o espaço é teu, minha amiga, que bom tê-las aqui conversando conosco. Muito obrigada, minha amiga, boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui novamente, obrigada, Camila, também, que hoje me acompanha aqui nessa temática tão interessante, que é a cláusula resolutiva expressa e a dispensa de ação prévia para a resolução contratual por ausência de pagamento. Essa situação, para nós, assim, ela é muito importante, porque ela marca um momento assim, um divisor de águas, na verdade, né, no que diz respeito aos contratos, minha amiga. Então, assim, para quem vem trabalhando com o direito imobiliário, né, como nós aqui, eu já quase 15 anos aí na lida, né, só no direito imobiliário, quase 10 anos, né, então a gente vê constantemente situações e consegue até traçar um paralelo dentro daquilo que a gente experiencia, no sentido de ver, né, como se desenhou, como se construiu a jurisprudência até aqui, muito embora houvesse disposição expressa tratando do assunto, e como está agora, né, traçando um paralelo de acordo com essa decisão, então, proferida lá em recurso especial 17.89.863, então, é uma decisão paradigmática, né, no que diz respeito justamente a essas questões de compra e venda, de contratos, de resolução contratual, porque antes, né, como disse para você, nós tínhamos um panorama no sentido de que se houvesse, ainda que houvesse a cláusula, olha só isso que é interessante aqui para nós, né, porque nós temos, como todos sabem aqui, né, o direito imobiliário, ele conta muito ali com o Código Civil, né, e até mesmo porque na faculdade a gente vê ele como direitos reais, né, então a gente não tem uma cadeira específica lá de direito imobiliário, infelizmente, né, espero que um dia ainda a gente possa ter, né, na faculdade uma cadeira específica de direito imobiliário, mas como não temos, então nós nos reportamos diretamente lá aos nossos direitos reais, que são aqueles que nos trazem todo esse arcabouço, né, enfim, legislativo, teórico, né, doutrinário, e a gente sabe lá, desde os bancos da faculdade, que o artigo 474, por exemplo, ele nos dá essas premissas, né, de resolução de contrato, de cláusula tácita, cláusula expressa, né, e muito embora esse código, né, que é o nosso novo Código Civil, seja lá de 2002, já não é mais tão novo assim, né, ele já contasse, então, com essa disposição, né, que diz justamente isso, em regra, não se aplicava dessa forma. Então, algo assim, né, parece estranho dizer, porque a gente tem a legislação que dispõe sobre como deve ser, mas na prática as leituras que se fazem são completamente diferentes, díspares, né, por isso que nós temos da doutrina, né, cada um fala de um jeito, né, a doutrina majoritária, a doutrina minoritária, entendimentos, e isso acaba repercutindo lá na decisão judicial, no sentido de se possibilitar interpretações diversas à norma, o que acaba, de alguma maneira, tumultuando, né, porque aí você tem uma legislação que, em verdade, acaba não se prestando efetivamente à satisfação daqueles interesses que acaba ali trazendo, ou que deveria, né, atingir, né, por exemplo, tem uma cláusula expressa, então por que ainda depender de uma decisão judicial para fazer valer um direito que está ali consignado?
Mas, minha amiga, tudo isso para dizer que agora, né, com esse novo julgamento que nós tivemos, houve, então, aí a possibilidade, né, que, então, nós, enfim, interpretemos aquela disposição legal como efetivamente deveria ser desde o início. Ou seja, nós temos aí um Código Civil desde 2002 e agora, em 2021, nós entendemos que aquela disposição constante lá no artigo 474 deve ser aplicada tal qual ela é, ou tal qual fora concebida. Parece até meio, digamos assim, chover no molhado, né, como se diz aí no linguajar popular, mas fato é que ainda, né, que nós possamos até discutir e ficar horas aqui tecendo argumentos sobre essa decisão, é que agora, diante deste novo cenário, desse novo entendimento, né, enfim, desse julgamento que teve agora lá no STJ, temos que, daqui em diante, o que se espera, então, que seja aplicado é que, havendo essa cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, não será necessário o ajuizamento de uma ação, então, possessória. Então, na verdade, resta ajuizado apenas aí a possibilidade de uma ação possessória e não de rescisão, como era o que estava acontecendo até então. Então, ao invés de eu ter que entrar com uma ação requerendo lá a extinção daquele contrato por ausência de pagamento, né, em conjunto, por exemplo, com a reintegração de posse, agora eu não preciso mais dessa declaração ali, dessa rescisão do contrato, da resolução do contrato, porque, em regra, havendo esta cláusula expressa no sentido de que se não houver o pagamento daquela obrigação, então eu posso entender que o contrato por si só já estaria extinto, já estaria extinta aquela avença, bastando unicamente, então, o ingresso com aquela ação possessória para o fim, então, de ver aí a minha posse sendo, então, reintegrada, né? Então, assim, nós temos, infelizmente ou felizmente, né, essas questões no direito, né, brasileiro, né, que a norma diz aquilo que infelizmente não se aplica e o tribunal precisa dizer para você conseguir aplicar. É uma questão que, seja aqui no nosso escritório, com certeza em todos os demais, né, não é a exceção, né, isso são embates que nós criamos e até mesmo a nossa luta constante, né, e até mesmo questionamentos no sentido de que, ele até se pergunta por que existe uma norma se a norma não é para cumprir, né, então são questões, infelizmente, que trazem ou nos motivam sempre a tentar buscar um entendimento, quando o entendimento também não é aquele que está na norma, até a gente justamente se pauta, então, no entendimento jurisprudencial, por exemplo, que é aquele que é mais benéfico para o nosso cliente, mas, assim, fato é que o entendimento que se deveria ter eu não precisaria de um julgamento para me dizer o que eu tenho que fazer, se está ali, mas o que se tem é isso. Então, o que a gente tem para trazer aqui para quem nos acompanha semanalmente é justamente esta situação que agora nós temos aí este julgado que está, né, ou deverá ser aplicado no sentido de facilitar, tornar mais econômico, tornar mais célere, então, a efetivação desse direito daquele que efetivamente se viu lesado através daquele contrato, através daquele inadimplemento de obrigações, e que, claro, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, quando for elaborar um contrato, elabore de forma adequada, porque também não basta você colocar uma cláusula lá genérica, né, estabelecendo que qualquer descumprimento ou incumprimento do contrato, não é assim. Você tem que pegar, redigir um contrato de forma, né, séria, realmente voltada ao seu negócio, não um contratinho de internet, né, como costumeiramente a gente costuma até, né, mas enfim, a gente sabe que é comum, né, a gente vê com muita frequência e é o que normalmente dá o problema. Então, vejam que não basta pegar um contratinho ali, redija de forma adequada, de acordo com o teu negócio, com o que está acontecendo, a impontualidade da obrigação pode gerar, de fato, ali o descumprimento do contrato, inadimplemento do contrato, que vai gerar, por via de consequência, a resolução do negócio. Isso é o que deve ser feito, porque não basta constar de forma genérica. Então, isso fica aqui para vocês,
que nos acompanham, que estão aqui sempre aí querendo obter essas informações para a vida prática. O direito imobiliário, como eu falo, está no nosso dia a dia, a gente precisa saber, porque envolve o nosso imóvel, o imóvel que a gente mora, seja ele locado, seja ele, enfim, de nossa propriedade, seja um comodato. Então, você precisa ter essas noções, até para você se proteger e também, claro, proteger ali o teu direito, o direito à moradia, enfim, tudo aquilo que a gente sempre vem falando aqui, que é de suma importância para que você possa ter o mínimo de dignidade necessária aí para a tua vida, né, para a tua família, para a segurança da tua família, enfim, todas essas questões, tá, minha amiga? Eu vou encerrando aqui, porque eu sei do teu horário, até corri um pouco para tentar ser o mais breve possível, porque ainda a doutora Camila também tem que tecer as considerações dela, tá? Não vou me alongar muito, desculpem a correria, mas justamente aí querendo passar informações para vocês, que a gente sempre está aqui justamente nesse propósito aí, sempre semanal, né, minha amiga? Então, me despeço mais uma vez, agradecendo sempre aí a oportunidade. Não, e Débora, fique tranquila, o compromisso posterior já está devidamente comunicado de algum eventual atraso que eu possa ter, porque é importante nesse momento é fazer exatamente, né, cumprir o objetivo do Inloco, transmitir informações, compartilhar experiências, e digo, minha amiga, que cada vez que vocês vêm aqui ressaltar essas preciosidades, direito imobiliário, e concordo com você, tem que ser sim uma cadeira indispensável, principalmente para o curso de Direito, me faz pensar a importância cada vez maior de fazer algo que as pessoas não costumam fazer. Ler os contratos, discutir as cláusulas, entender o que se está assinando. E aí, inclusive, os juristas, né? Porque muitos de nós, na hora, a gente monta, elabora um contrato, e na hora de dar efetividade, verifique se realmente o teu cliente, ele está, né, os direitos dele estão garantidos, ele está agasalhado pelo direito ou não. Explique, esclareça, as partes precisam ter essa conscientização. E olha a importância de uma cláusula, como disse a Débora, né? Ela, na realidade, deveria ter o valor já de imediato, mas nós temos que ficar observando os entendimentos dos tribunais para que essa eficácia venha a ter efetividade. Agora quero ouvir um pouquinho mais também da nossa querida Camila Bertapelli Pinheiro, que vai nos presentear aqui com seus conhecimentos. Camila. Obrigada, doutora Janaína. Obrigada, doutora Débora, pelo convite. É sempre muito, muito bom a gente poder compartilhar o nosso conhecimento na área imobiliária. Mas vamos lá. Bom, a doutora Débora aí fez um apanhado aí geral de tudo que está agora nas últimas notícias, né? A gente coloca ali sobre cláusula resolutiva na internet, é o que, né, aparece migalhas, aparece STJ, aparece várias notícias falando a respeito, porque realmente é algo que veio para mudar. Então, eu vou trazer um pouquinho ali do caso concreto, do que foi ali a decisão do STJ, no que ela se baseou, principalmente porque, né, esse entendimento que prevalecia antes no STJ sobre a interpretação do artigo 474, considerado que era imprescindível essa prévia manifestação judicial para que fosse consumada a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel, e aí observando o princípio da boa-fé objetiva. Então, né, como a doutora Débora até trouxe, acaba sendo um pouco contraditório você ter que entrar com uma ação para poder valer algo que já está na lei, né? Já tem ali no artigo, já está exposto, né? Já está explícito ali no 474, mas você ainda tinha que ingressar com uma ação pedindo a rescisão, né? Ou a resolução, no caso, e aí, às vezes, acumulado até com uma reintegração de posse, ou então uma ação autônoma. Então, acaba sendo um pouco contraditório. Então, essa ação que originou a decisão do STJ, ela é referente a uma fazenda que foi vendida em 7 prestações, e aí foi entregue ao comprador, logo depois que o pagamento da primeira delas, logo depois que ele deixou de pagar, a primeira parcela, no caso. Aí, diante do não pagamento dessas parcelas, a vendedora notificou extrajudicialmente. Aí, com base no contrato, que aí tinha essa cláusula resolutória expressa, promoveu ali a resolução do contrato, automaticamente. E aí, assim, ela já entrou com a ação de reintegração de posse,
né, a reintegração de posse do imóvel à vendedora, aí foi concedida, isso foi pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, aí ele considerou que seria desnecessário o ajuizamento de ação de resolução contratual. Claro que o comprador, né, ali, não vou entrar nesses detalhes, mas ele tentou ali, de todas as formas, falar que deveria ter a resolução antes, né, da reintegração de posse. Então, ali, diante da existência dessa cláusula resolutória, que foi automática ali para o presente caso, e a falta do pagamento, que foi concedida ali já a reintegração de posse de imediato. Aí, já no recurso do STJ, o comprador questionou a reintegração, sem o pedido judicial da rescisão do contrato, mas mesmo assim manteve-se a decisão, e agora a gente teve esse acordo, que é um acordo bem longo até, tem bastante, eu dei uma lida, tem bastante fundamentação, achei bem bom. Acho que, né, vale a pena aí o pessoal também dar uma consultada, até para poder entender, e não falar às vezes besteira aí na internet, né? Então, essa decisão é no sentido de que a cláusula com a previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, ali ela autoriza o ajuizamento da ação possessória sem a necessidade de uma outra ação judicial, prévia ou simultânea, como eu falei para vocês. Às vezes, né, o pessoal entrava com uma ação só de resolução, ou então resolução acumulada com a reintegração de posse. Então, ali para o colegiado, né, ingressar com uma ação de resolução contratual, seja simultânea, seja separado, seria contrário ao texto legal e aos princípios da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado nas relações de negócio. Então, assim, o que acontece? Né? Acaba ali lotando o judiciário, né, com uma ação, como a gente falou ali, que já deveria ser automática, né, já que está no texto da lei, não precisaria entrar com uma ação para tentar fazer valer o direito das partes, no caso ali daquele que foi lesado. Então, embora ali o artigo 474 dispense essa via judicial, por mais que esteja explícito, quando existe uma cláusula resolutiva expressa, o STJ ainda considerava imprescindível essa prévia manifestação judicial para que fosse consumada a resolução do compromisso de compra e venda. Então, até o ministro Marco Buzzi, ele fala ali que nada impede a aplicação da cláusula resolutiva expressa em contrato de compra e venda de imóveis após a notificação do comprador. Inadimplente aí, sendo decorrido esse prazo, sem a quitação da dívida, a partir daí que o vendedor pode exercer o direito concedido pela cláusula resolutiva para a resolução do negócio. Então, mesmo com a notificação, né, independente de notificação ou não, aí poderia estar pedindo essa resolução. Claro que a gente sempre orienta que faça notificação, né, até para não ter nenhuma prejudicialidade, e ainda como agora acabou de sair essa decisão, então é melhor a gente ver como que vai ser feito na prática, né, como que vai ser aplicado. Então, a doutora Débora nos trouxe aí que essa cláusula precisa estar muito clara, precisa estar demonstrada de uma forma inequívoca, sem que tenha a possibilidade daquele adquirente diga que não tinha conhecimento e o vendedor ali possa se resguardar da alegação de que não estava bem explícito, não estava claro, ou não estava bem escrito, né? Às vezes aí muita gente que pega contrato na internet acaba só, às vezes, reescrevendo algumas cláusulas que não é o ideal. Então, você tem que pegar o caso concreto, redigir e fazer da forma como cada caso manda, né? Nem tudo é igual. Às vezes parece parecido, né? É contrato de compra e venda, então é igual, mas cada caso tem as suas peculiaridades e precisa estar explícito ali, precisa estar de uma forma que o comprador, né, aquele adquirente, ele consiga entender o que está ali. Então, que ele tenha ali a anuência do que está escrito. Então, antes dessa decisão aí a respeito da cláusula resolutiva, praticamente ela não servia de nada, né? Então, ela estava ali no contrato, mas não tinha nenhum efeito, já que para ter efeito, de qualquer maneira, teria que acionar o judiciário. Então, até o ministro fala também, em um dos trechos ali do acórdão, que seria desarrazoado impor a parte lesada, no caso ali o credor, né, o ajuizamento de uma demanda judicial para obter a resolução do contrato inadimplido.
quando isso já está estabelecido a seu favor, a garantia da cláusula. Então, isso vai contra, né, o princípio da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado, como foi falado ali em cima. Então, assim, para a gente concluir, né, que estamos em cima já do horário, essa decisão eu tenho visto que ela está sendo bem recepcionada. Eu vi alguns comentários, até algumas notícias, que agora a gente só vê falando disso, dizendo que essa decisão ela volta-se novamente, né, à mínima intervenção do Estado, mínima intervenção estatal. Então, as relações particulares elas acabam tendo mais efeito, né? Então, quando você coloca essa cláusula no contrato, você sabe que você vai conseguir executá-la. Você não vai precisar ingressar com uma ação, né? Então, outros comentários que eu vi também, a maioria vai nesse sentido, mas eu vi alguns outros comentários dizendo que isso poderia dificultar a negociação das partes. Mas, particularmente, eu não vejo dessa forma, porque eu acredito que na notificação extrajudicial, você já está praticamente possibilitando que essa parte venha, tente negociar, né, tente, às vezes, ver o que é melhor para ela, as partes chegarem num comum acordo. Mas, né, a gente traz aqui o que a gente vê nos comentários, vê o que os advogados estão falando, até as partes mesmo, o público em geral, né? Mas é isso, então, doutora Janaína. Agradeço mais uma vez e vamos aguardar para a nossa próxima live. Isso que é legal, né? Trazer a prática para as pessoas sentirem que é no dia a dia, né? Que acaba acontecendo essa transformação. Claro que sempre que é necessário, a gente recomenda aqui que busque o auxílio de quem é da sua confiança, né? No meio jurídico em especial. Mas por que a gente não pode evitar? Lembrando que, havendo necessidade de um ingresso com uma medida judicial, o lapso temporal também é bem grande, né? Claro, ressaltando aí pedidos emergenciais, tutelas antecipatórias e tudo mais, liminares, mas, de toda forma, né, isso vai se alongar mais, essa discussão. Por que não já verificar a cláusula que você quer colocar, conscientizar as partes, né, cientificar. Claro, a minha área é totalmente diferente. Na área trabalhista, eu peço para que ou se faça até um aditivo para deixar bem claro de que existe aquilo ali, grifa, faz o que houver necessidade quando há algo diferenciado, para que as partes amanhã ou depois não possam, em havendo, né? Claro, a gente sempre quer que tudo se transforme da melhor maneira possível, e que os contratos sejam cumpridos, mas não havendo cumprimento, né, para que a gente possa findar com essa discussão de uma maneira mais rápida, mais tranquila para todas as partes. E no ramo imobiliário urbanístico, nós percebemos que tão quanto, né? Porque ali nós estamos falando do grande direito que nós temos constitucionalmente assegurado, que é o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, né? A boa-fé contratual também nós temos ali. Então, tem uma série de circunstâncias que são bem evidenciadas para minha amiga Débora, minha amiga Camila, toda essa equipe aí sensacional, que eu sei que é uma reunião atrás da outra, né? E aí as discussões vão surgindo e vocês nos presenteiam com a prática delas. Então, quero agradecer imensamente, Débora, Camila, a todos, né, que estiveram conosco, ao Leandro de Castro, que sempre está aqui conosco, compartilhando as nossas emoções, e aqueles que vão curtir também o vídeo depois, pelo carinho, pela compreensão da correria de hoje, mas é assim, né, eu brinco na academia quando eu saio, que aí agora eu escondo a minha identidade secreta, depois a gente revela novamente. E eu sei que a Débora e a Camila são da mesma Liga da Justiça, e a gente vai aí guerreando no bom sentido, né, buscando sempre a efetividade da justiça. Um beijo bem grande a todos, esperamos na próxima semana, e não esqueça de acompanhar também o Paraná Portal, né, a coluna, que em breve receberá o texto dessa matéria de hoje. Um beijo para todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.